Portanto, nós vamos apresentar o tema voltado à avaliação dos fatores centrais do clima laboral, com uma visão holística ao setor diamantífero. Portanto, a ideia que se tem do setor diamantífero é efetivamente um trabalho com muita pressão, um trabalho muito pesado, mas há uma necessidade muito grande de se perceber relativamente à questão do clima organizacional, que é o ambiente vivencial dentro da mesma e efetivamente também criar elementos que sustentam o bem-estar dos colaboradores. Dali que nós pegamos alguns indicadores para a nossa análise, que é a questão da comunicação. É muito importante que o ambiente laboral tenha comunicação para permitir com que a informação flua em todas as partes possíveis e fazer com que o trabalho em grupo passe a ser, na verdade, uma consequência de sucesso da equipa. Também verificamos ali a relação líder e liderança, ou liderados. Portanto, nessa perspectiva, ainda que não seja setor mineiro, há uma necessidade de uma reflexão muito grande de que a questão da liderança passa a ser um arcabouço muito importante, um impulsionador, uma motivação para todo e qualquer sucesso laboral. Dali que os fatores críticos, na verdade, das organizações sentam-se completamente nesta relação. É dali que os fatores que foram, na verdade, gizados, como efetivamente ali que nós podemos verificar também a nível do comportamento organizacional, a nível tanto dos benefícios que os colaboradores podem ter, a nível do elogio, da própria motivação. Quer dizer, são esses fatores que nos vão ajudar a refletir o papel da liderança numa equipa. Ao invés de promover, muitas das vezes, tanto problemas, ilhas de promoção, de situações que venham prejudicar o desenvolvimento das equipas. Então, o desafio que nós levamos na Conferência Internacional da Humanidade é refletirmos o tema sobre avaliação, ou seja, avaliar os fatores centrais do clima laboral. Por quê? Porque se o clima laboral não estiver saudável, certamente que a produtividade baixa. E o setor mineiro, ele trabalha essencialmente olhando para as metas e percebendo de facto que a maior produtividade está centrada no bom desempenho das equipes. Porque o trabalho por si só, ele começa por cadeia. São indústrias e precisamente uma tarefa depende do outro. Se não ter aquela comunicação fluida, se não ter uma boa relação entre as partes, acaba prejudicando todo o processo. E nós chamamos claramente a atenção quanto a isto. É sempre tivermos um momento das dinâmicas de grupos, é termos um momento de confraternização, é termos um momento, na verdade, de observar os nossos resultados e abraçarmos e verificarmos, na verdade, onde diante do processo falharmos para, em conjunto, unirmos as forças, as sinergias para que possamos melhorar tanto esta condição que nós encontrarmos. Dali também o desenvolvimento das pessoas passa a ser um papel muito importante. Há uma necessidade muito grande de se exigir competências fornecidas pela própria organização. Ou seja, por meio do processo de formação, há uma necessidade de capacitar tecnicamente e comportamentalmente os colaboradores. Somente assim se consegue exigir várias e qualquer outras tarefas em função das competências que nós agregamos a eles. Por quê? Se nós não formarmos, vamos ter um trabalho, na verdade, medíocre, porque não vamos ter qualidades esperadas. Disse também que a qualidade que se espera no produto depende da qualidade das pessoas que nós temos. É dali que vem essa nossa premissa de que um dos indicadores importantes para melhorar o clima organizacional é por meio da formação, até porque as formações nos ajudam a fazer melhor as coisas, as formações nos ajudam a nos comportarmos bem, as formações nos ajudam a nos relacionarmos com os outros bem, portanto, nos ajudam, inclusive, a incutir na nossa cabeça os princípios de éticas, tanto observar para a nossa visão, para os nossos valores, e, consequentemente, tanto a construção daquilo que nós chamamos de ambição individual. Também, o próprio setor deve proporcionar um ambiente em que o colaborador se sinta, na verdade, desafiado a crescer tanto profissionalmente e tanto socialmente. Dali que as riquezas colhidas por elas devem ser equitativamente distribuídas para que, em conjunto, possam crescer. Hoje, claro, com a dinâmica que nós vamos ter a nível, inclusive, da sustentabilidade ambiental, a nível da sustentabilidade tanto social e econômica, há uma necessidade de nós observar que essas premissas, elas são conjugadas. Portanto,
É necessário que a empresa economicamente seja estável, mas é necessário que ela respeite o ambiente e também, na verdade, é importante, indispensável, que a empresa observe sempre tanto a responsabilidade social que tem para com as comunidades circunvizinhas e que também que tem efetivamente com o Estado. Dali que os esforços conseguidos nesta massiva é essencialmente uma premissa importante para que reflita sobre fatores centrais do clima organizacional. Dos fatores centrais do clima organizacional, conforme nós dizemos, tanto nós podemos alistar ali a questão da comunicação, a questão da formação, né, a questão do desenvolvimento das políticas de responsabilidade social, né, a questão, inclusive, da valorização, do respeito, né, a questão da ética e, claramente, tanto hoje vamos falando mais que o nosso clima vai melhorando a maneira como nós comportamentalmente vamos nos posicionando, porque nós podemos ter bons profissionais e, consequentemente, termos péssimas pessoas, ou seja, a associação técnica pode lhe dar um nível muito elevado a nível de performance, porém pode prejudicar o teu relacionamento com os outros. É dali que devemos conjugar e balancearmos. O nosso comportamento tem que estar em andamento tanto com a nossa tanto competência técnica. Dali que nós casamos as duas forças e, consequentemente, tanto temos, de facto, um profissional cabal, que possa responder com as expectativas da organização, que possa respeitar os outros, que possa conhecer os limites dos outros. Fatores esses que muitas das vezes no setor diamantífero você não encontra. Primeiro é justificadamente do estresse laboral. As pessoas estão muito estressadas e focadas com resultados e muitas das vezes esquecem de si mesmas. Inclusive, é que a dinâmica do trabalho, a distância familiar também pode, de facto, desalentar muitos filhos fora, tanto do seu nas ruas e também dos caminhos e tudo muito mais. Fator este que muitos estão a trabalhar sob pressão, muitos estão preocupados com as famílias, muitos estão preocupados com o seu trabalho e dali acabam ficando mais tempo no trabalho, mais dias no trabalho do que consequentemente em casa. E isto pode inviabilizar o seu bom relacionamento com os outros e inclusive o cumprimento das políticas organizacionais. Dali o nosso desafio de refletirmos sobre esse tema e consequentemente também trabalharmos em conjunto, melhorarmos consequentemente, tanto a nossa visão relativamente ao clima organizacional. Não ficarmos amarrados simplesmente àquelas coisas que nos convêm, portanto, devemos nos colocar à disposição para aprendermos com quem sabe, para buscarmos experiências que nós não temos, para conjugarmos o esforço, para respeitar e valorizar o ponto de vista do outro, para respeitar os limites dos outros, para que efetivamente estejamos numa organização em que nos sentimos saudáveis por ser o lugar que passamos mais tempo e, consequentemente, nos abraçarmos. Dali que nós devemos trabalhar também as condições precárias por algumas empresas do setor apresentam é efetivamente um sinônimo de alerta e de estresse. A OMS, tanto considera o trabalho em minas, o trabalho, na verdade, para mineradoras, algumas delas, sobretudo, como um trabalho de risco muito grande. E dali que recomenda, na verdade, algumas dicas que podem ser importantes para alavancar tanto o setor, que o respeito, que a valorização, que a questão inclusive do melhor pagamento possível, é a questão das melhores condições no ambiente laboral, para não submeter pessoas a sacrifícios completamente que as pessoas vão trabalhando essencialmente para conseguirem dinheiro e certamente ao lento da sua transição à reforma, ficará praticamente a receber o seu benefício para custear a sua saúde. Então, dali que nós trabalhamos em conjunto para refletirmos sobre esse tema e garanto eu que, sendo este Congresso Internacional de Humanidade, devemos refletir naquilo que, de facto, tanto almejamos nas pessoas, né? E que desejamos que elas estejam bem com elas mesmas, né? Porque o mundo vai criando várias dinâmicas, voltando aos direitos humanos, voltando à salvaguarda da identidade, da privacidade, porém o emocional, né? Hoje nós temos visto que uma das maiores doenças do século XXI é essencialmente tanto a depressão. E hoje temos transtornos muito grandes nas empresas, transtornos de ansiedade, depressão, tanto expectativas frustradas, e muita gente não sabe fazer nem gestão das expectativas, nem muito menos gestão das emoções. E ali começamos outro problema. Começamos a cavar problemas em cima de problemas e depois não conseguimos resolver. É dali que os líderes, os responsáveis, as pessoas que tanto ditam as regras para esses setores, devem ser muito contundentes nas práticas de respeito e valorização
e, sobretudo, na salvaguarda da dignidade humana e, consequentemente, na proporção do bem-estar em função da produtividade da própria organização. E dali falamos dos dois objetivos, sendo que a organização tem objetivos da produtividade máxima e, claramente, o colaborador deve ter objetivo de crescimento a nível social, garantir e proporcionar o melhor ambiente e melhor qualidade de vida à sua própria família, para que isso se transborde do seu bom conviver dentro da organização. A motivação ela fica em alta e, consequentemente, é uma preocupação muito importante que nós devemos tanto levar em conta. É a questão de observar, na verdade, as práticas saudáveis e a nível do mundo muito bem gizadas, buscarmos, na verdade, portanto, professores, palestrantes que possam ministrar cursos motivacionais, comportamentais, para nos ajudar a convivermos, onde há respeito entre líder e liderado, onde há confiança, onde há tanto atribuições de responsabilidade e desafio, onde o plano de carreira passa a ser, na verdade, um modelo muito importante para almejar e também para crescer a nível profissional e, consequentemente, também a avaliação de desempenho que não seja uma miragem subjetiva, mas sim que seja um ato objetivo para permitir com que as pessoas estejam alinhadas no mesmo propósito e que melhorem, de facto, de acordo com as insuficiências demonstradas nelas e também sejamos, na verdade, o mais assertivo possível. Dali que nós trouxemos esta reflexão, este tema, e trouxemos, na verdade, este debate para que nós refletimos e pensamos sobre ela, né? E é um desafio que nós trouxemos para todos nós. Tanto podemos, de facto, concluir que tanto os fatores centrais do clima laboral no setor diamantífero é uma reflexão profunda e deve ser gizada olhando para as condições que ela oferece e, consequentemente, criar balizas importantes que possam sustentar tanto o comportamento, o abraçar das pessoas e que possa impulsionar, não simplesmente com discursos políticos que podem, tanto infelizmente, prejudicar, na verdade, o bom caminhar, né? Quando digo discursos políticos, são as estratégias gizadas não aplicadas, ou seja, são planos, são estratégias, são procedimentos criados e que ninguém cumpre e quando uma instituição não cumpre os procedimentos, acaba prejudicando a boa relação, tanto a nível dos colaboradores, e fica, na verdade, uma desordem muito grande e todo mundo fica impune e cada um faz o que lhe apraz, como na sua casa e como se de seu recurso tratasse. Então, dali as pessoas ficam prejudicadas, um certo grupo acaba sendo beneficiado e um grupo restrito também começa a ser, na verdade, fustigado e fica mais sacrificado, fica mais desmotivado e, certamente, claro, prejudica tanto o desenvolvimento pessoal e também da própria organização. E ali há uma sabotagem clara de qualquer coisa menos o crescimento tanto econômico, sustentável e responsabilidade social. Também, olhando para a sustentabilidade mesmo, nos eixos aqui dito, é necessário que se trabalhe também com as comunidades, não simplesmente conceder alguma coisa que eles possam observar como hoje, mas garantir com que elas se sustentabilizem daqui mais algum tempo, até que, inclusive, nessas áreas venha saindo aquela instituição e elas continuam, na verdade, sustentabilizando-se, investindo e tal, e capacitando e empoderando tanto as tais comunidades relativamente a práticas e políticas importantes. Portanto, é o que nós temos para podermos partilhar. Muito obrigado.